Olá, hoje a gente começa uma análise bem interessante de alguns trechos do livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do John MacArthur. Isso. É um livro que traz diretrizes bíblicas para a criação de filhos, né? Bem diferente de muitas abordagens por aí. Exatamente. E é um material que chama a atenção de quem busca ah, uma orientação mais sólida nessa área, que é tão complexa, né? Com certeza. Então, a nossa ideia aqui é tentar destilar os principais insights, os princípios bíblicos que o autor coloca para a educação dos filhos. Uhum. E ele faz isso num contexto, né? Ele enxerga a sociedade com um certo declínio moral, espiritual. Sim, ele expressa essa preocupação com a família, com valores que ele vê como anticristãos influenciando tudo. É isso. E olha, um ponto central que o livro martela bastante é que a necessidade mais profunda da criança vai além da psicologia, tipo autoestima ou só consertar comportamento. Certo. E o que seria, então? O foco dele é na necessidade espiritual de regeneração. No contexto do livro, isso significa uma mudança interna feita por Deus, sabe? Não só uma maquiagem por fora. Entendi. Ok, vamos aprofundar isso. O livro coloca uma responsabilidade bem grande nos pais, né? Enorme. Primeiro ele fala de compartilhar as boas novas, o evangelho, e ele insiste que tem que ser de forma completa, contínua, desde cedo. Isso, explicando conceitos-chave como o pecado, a santidade de Deus, arrependimento, fé, mas sem forçar a barra, né? Com paciência. Exato. Sem buscar uma resposta superficial só para dizer que fez. Exatamente. E o segundo ponto é ensinar sabedoria. Aí ele usa muito o livro de Provérbios como guia. Dia, tipo, controlar a língua, escolher bem os amigos, Uhum. com o temor do Senhor. Para ele, esse é o começo de tudo. É integrar a fé na vida real, na integridade, no trabalho, nos relacionamentos. Faz sentido. E tem um terceiro ponto fundamental: ensinar obediência. Sim, ele destaca aquele mandamento honra teu pai e tua mãe, que Paulo chama de o primeiro mandamento com promessa. Isso. E a obediência é vista como algo básico, a ser ensinado logo no início, para lidar com o que ele chama de inclinação natural da criança. E aí que entra uma parte mais, digamos, polêmica, né? Ele critica diagnósticos modernos, tipo o TDAH, e o uso de remédios quando são vistos como um atalho. Um substituto para a disciplina bíblica, né? Ele até menciona a vara da correção de provérbios. Exato, e tudo isso está ligado à visão dele sobre a natureza da criança. Como assim? Baseado em textos como Romanos 3, ele argumenta que a criança já nasce com uma inclinação para o erro, para o pecado. Ah, entendi. Então os problemas não seriam tanto pelo que os pais fizeram, mas pelo que não fizeram em termos de instrução, de limite. Exatamente. Ele até usa um exemplo bem pesado, o caso do Jeffrey Dahmer, para ilustrar essa falha na instrução. Nossa, Por isso ele enfatiza tanto o não deixar a criança entregue a si mesma, como diz Provérbios. Mas atenção, sim. ele não prega um isolamento total do mundo, tipo criar numa bolha. Ele cita Romanos sobre ser sábio para o bem e simples para o mal. Ou seja, não é ignorar o mal. Não, é ter discernimento para identificar e rejeitar o que é ruim, inclusive ideias e filosofias que ele considera prejudiciais. Entendi. E aqui a coisa fica para mim ainda mais séria. A questão do exemplo dos pais. Ah, fundamental. O livro usa Salomão como um exemplo fortíssimo disso. É verdade? Ensinou tanta sabedoria em Provérbios, mas o próprio exemplo dele, né? Principalmente com as mulheres estrangeiras. Sim, tá lá em Um Reis. Isso minou tudo. O resultado, segundo MacArthur, foi o filho dele, Roboão, rejeitar a sabedoria e o reino se dividir. A hipocrisia, então, é fatal nesse processo. Totalmente. Destrói a credibilidade. E isso conecta com a estrutura familiar que o livro defende. Certo. Qual o papel de cada um? O pai tem o papel de liderança, mas uma liderança amorosa. O modelo é Cristo amando a igreja, como está em Efésios 5. Fala também de submissão mútua e de ser cheio do Espírito. E a mãe? A mãe, citando textos como Efésios 5 e Tito 2, ele interpreta como tendo um papel de submissão ao marido como parte da ordem da criação. E isso seria vital para a estabilidade do lar. E ele usa Provérbios 14 para reforçar isso. Mas ele argumenta que isso não diminui a mulher. Não, ele diz que não é ser cidadã de segunda classe, mas que a influência dele é enorme, especialmente na criação dos filhos.
E ambos, pai e mãe, são alertados para não provocarem os filhos à ira, sabe? Evitar favoritismo, negligência, superproteção ou ser rígido demais. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a mensagem central que fica desse livro? Olha, acho que a mensagem é que criar filhos para ele é um mandato divino muito sério. Exige ensinar a Bíblia com diligência, ter disciplina com consistência. E talvez o mais importante, o exemplo de vida coerente dos pais, né? Dentro da estrutura familiar que ele descreve. Se os pais falham em ensinar o caminho de Deus na visão dele, abrem a porta para influências que ele considera destrutivas na sociedade. É um peso grande. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma reflexão final importante, né? Para quem pensa em aplicar esses princípios hoje. Qual seria o desafio? Considerando essa visão da sociedade e da natureza infantil que o autor tem, qual o maior desafio prático? Como aplicar essa disciplina, essa instrução, de forma firme, amorosa, mas sem cair na rigidez excessiva ou na permissividade que o próprio livro critica? Uma pergunta difícil, né? Fica aí pra gente pensar mesmo.